Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Giovanni, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração, nessa manhã preciosa que Deus preparou para nós. E nós estamos estudando o livro de Provérbios, estamos em Provérbios 1:8. Então abra o seu coração, deixa Deus falar com você nessa manhã preciosa, essa palavra especial do coração de Deus para nós, para a instrução do nosso coração, da nossa mente, na nossa vida com o Senhor, tá bom? Ontem tivemos um culto abençoado aqui na igreja Casa na Rocha, casa cheia, graças a Deus por isso. Estamos orando por você, queremos ter você aqui conosco na Doutor Camargo, 4555, no centro de Umuarama, cultos na quarta-feira às 20 horas e no domingo às 9 e 19 horas, igreja Casa na Rocha. Vamos ver então o que Deus nos fala no livro de Provérbios, Provérbios capítulo 1, versículo 8. O texto sagrado nos diz o seguinte, aqui Salomão, o homem mais sábio que pisou nessa terra depois de Jesus, diz assim: Filho meu, ouve a instrução de teu pai e não deixes o ensinamento da tua mãe. Então, Salomão começa aqui dizendo, olha, preste atenção, meu filho, né? Provavelmente aqui Salomão escreveu os 7 primeiros capítulos de Provérbios ao seu filho. Ali é um pai ensinando o seu filho os caminhos do Senhor, os caminhos de vida eterna. E ele diz: filho meu, ouve a instrução do teu pai, o ensino, a doutrina, o ensinamento, aquilo que eu estou passando, ouve, meu filho, e não deixes o ensinamento da tua mãe. Então nós vemos aqui a função paternal e maternal, a função dos pais de ensinar os filhos através da instrução, do ensinamento correto, da ética, da moral, daquilo que precisa ser passado para o filho. Você que é pai, você que é mãe, lembre-se, você é responsável de ensinar os seus filhos, de instruir os seus filhos no caminho da salvação, no caminho do Salvador, nos caminhos de vida eterna. Cabe a nós, como pais, ensinar os nossos filhos aquilo que é correto, aquilo que é honesto, aquilo que é íntegro, aquilo que é digno de honra e glória diante do Senhor. Instrução e ensinamento é dever dos pais. E o dever dos filhos é ouvir aquilo que os nossos pais, né, baseados na palavra de Deus, estão nos instruindo e nos ensinando. E aí ele continua dizendo, porque serão como diadema, gracioso em tua cabeça e colares ao teu pescoço. Ou seja, os ensinamentos do pai e da mãe serão como uma espécie de adorno, né, como uma espécie de coroa. Diademas são pedras preciosas que se coloca na cabeça, ou seja, vão te honrar. Esses ensinamentos, essas instruções vão promover a glória de Deus através da sua vida, porque as pedras preciosas, diademas, né, as pedras preciosas, simbolicamente na Bíblia significam a manifestação da glória, da beleza de Deus através da criação. Então, se queremos realmente manifestar a graça de Deus, a glória de Deus, sermos uma bênção na nossa geração, precisamos ouvir as instruções dos nossos pais, do pai e da mãe, a instrução do pai e o ensinamento da nossa mãe. Tem outro texto da Bíblia que diz: honra o teu pai e tua mãe, para que te vás bem e tenha longos dias sobre a terra. Então honre os seus pais. Uma maneira de honrar os pais é ouvir a instrução das pessoas mais idosas, mais velhas, mais maduras, que já viveram muitas das coisas que ainda nós vamos viver. E assim Deus nos honrará com um diadema gracioso na nossa cabeça e como um colar no nosso pescoço, tá bom? Filho meu, se os pecadores procurarem te atrair com agrados, diz o texto sagrado no versículo 10, não aceite. Ou seja, preste atenção, irmão, se alguém tentar de alguma maneira te subornar, tentar de alguma maneira te envolver com seus gracejos, com seus agrados, tentar te atrair para fazer aquilo que é mal, aquilo que é errado, diga não. O texto sagrado diz: não aceites, te afaste daqueles que vivem como se Deus não existisse, daqueles que não temem a Deus, daqueles que procuram te atrair para aquilo que é errado, para aquilo que não é certo, para aquilo que é equivocado, para aquilo que é caminho de morte. Diga não, não aceites, meu filho, tudo aquilo que é errado. Versículo 11, se te disserem, vem conosco às tocaias de sangue,
embosquemos os inocentes sem motivo. Olha só, olha a motivação dos homens maus, dos pecadores que não se arrependem, daqueles que querem nos atrair com gracejos, com agrados. Eles querem fazer tocaias, eles querem emboscar o inocente. Eles querem, olha só o que diz o 12: traguemo-los vivos como a sepultura, inteiros como os que descem a cova, ou seja, querem prejudicar aqueles que são inocentes, aqueles que às vezes são puros de coração, querem aprontar, querem enganar, querem lesar e às vezes até matar. E olha só o versículo 13: acharemos toda sorte de bens preciosos, encheremos as nossas casas de despojos. Por quê? Porque naquela época existiam aquelas lutas tribais, né? entre os vilarejos, entre as tribos, entre as nações. E quando uma tribo atacava a outra, promovendo o mal, né? No caso aqui, como nós estamos vendo aqui, elas tomavam posse de tudo aquilo que o outro tinha e escravizavam geralmente as pessoas, provocando o mal. Então são intentos malignos. Uma coisa é você se defender quando alguém vem te atacar, outra coisa é você atacar por um motivo fútil e banal, principalmente como o versículo 13 está dizendo: acharemos toda sorte de bens preciosos, encheremos as nossas casas de despojo. Ou seja, o que eles queriam eram as riquezas, eram os bens, eram as coisas que aquelas pessoas tinham, possuíam. Então nós vemos aqui o materialismo, colocar as coisas à frente das pessoas. Nós vemos a cobiça, a inveja aqui, fomentando o coração dos homens maus e querendo levar o filho de Salomão para aquilo que era errado. Olha o que dizia no 14: lança tua sorte conosco, teremos todos uma só bolsa, né? Então eles vinham com uma falácia, uma fala de que vamos fazer aquilo, vamos nos unir para promover o mal contra os outros. Então é toda uma falácia aqui para poder lesar, enganar o filho de Salomão. Mas no versículo 15 ele diz: filho meu, não te ponhas a caminho com eles, desvia os teus pés das suas veredas. Ou seja, meu filho, não faça isso, que isso é caminho mau. Não trilhe o caminho desses homens sanguinários, desvia o teu pé desses caminhos de morte, desses caminhos de ruínas e de destruição. Até porque sempre que nós promovemos a injustiça para alguém, aquela injustiça voltará para nós. Se formos homens e mulheres violentos, a violência ela bate e volta contra nós. Todo mal que você pratica contra alguém, esse mal vai vir como colheita maldita para você, amaldiçoante, abominável aos olhos de Deus. Aí surge o 16: porque os seus pés correm para o mal e se apressam a derramar sangue. Esse tipo de gente, eles adoram o mal, eles correm na direção do mal, eles se aproveitam das pessoas, eles se apressam para, no caso aqui, naquela época, até matar as pessoas, né? Claro que naquela época não tinha todo o sistema de proteção social que nós temos hoje, polícia, exército, né? Aparato judiciário, não tinha nada disso. Era a lei do mais forte, e aqueles que eram mais fortes no sentido de força, de armas, de combate, de exércitos. Então, os pés desses homens eram pés que correm para o mal e se apressam a derramar sangue, porque matavam inocentes, mulheres, crianças, tribos, famílias. Então, no 17 diz: na verdade é inútil estender-se a rede ante os olhos de qualquer ave. Então, são artimanhas, são enganos, são engodos, são redes que embaraçam, como alguém que lança uma rede para prender uma ave. Assim são esses homens maus aos olhos do Senhor. No entanto, estes armam ciladas contra o seu próprio sangue e espreitam as suas próprias vidas. Ou seja, a Bíblia está dizendo a lei do retorno, né? Aquilo que eles estão fazendo contra os outros, isso vai retornar contra eles. O homem violento vai colher a violência, o sanguinário vai colher o sangue, ou seja, em breve também será morto por alguém mais doido do que ele. Espreitam as suas próprias vidas, porque praticando mal contra os outros, alguém uma hora ou outra vai vir fazer o mal e destruir a própria vida deles. No versículo 19 diz: são assim as veredas de todo aquele que usa de cobiça, ela põe a perder a alma dos que a possuem. E nós vamos terminar aqui. Então são assim
os caminhos daqueles que são movidos por cobiça. Cobiça é desejar aquilo que o outro tem. O que diz os 10 mandamentos? Não cobiçarás a mulher do próximo, o marido da próxima, né? As coisas do próximo. Não, esteja contente, satisfeito, né? Sempre grato por aquilo que você já tem. Não tenha insatisfação crônica, não tenha ingratidão por aquilo que Deus já te deu. Porque quando você deseja aquilo do outro, isso você está perdendo a tua alma, como diz aqui o livro de Provérbios. Porque a cobiça põe a perder a alma dos que a possuem. Ou seja, a cobiça nos corrompe, nos deteriora, nos destrói de dentro para fora, nos transforma numa coisa, num monstro, numa besta voraz, num ser descontrolado, desgovernado, se você se deixar levar por esse vermezinho dentro no coração que se chama a cobiça. Saia dessa vereda, saia desse caminho, não queira aquilo que os outros têm, seja satisfeito, grato e feliz com aquilo que Deus já te deu. Conquiste da maneira correta as coisas e não querendo aquilo que o outro tem, pelo contrário, conquiste debaixo do favor de Deus, da graça e da bênção do Senhor, através do seu esforço diligente, do seu trabalho. Assim você conquistará de maneira honesta, sincera, correta, aquilo que Deus quiser dar para você e pelos méritos também você assim conquistar. Tá bom? Que essa palavra de sabedoria de Salomão seja guardada no teu coração. Saia do caminho do homem mau, do homem sanguinário, e entre no caminho de vida eterna, no caminho do Senhor dos Exércitos, tá bom? Graças a Deus, que Deus abençoe sua vida, seu coração, sua casa, sua família. Aqui debaixo no link de descrição tem todas as nossas redes sociais, o nosso endereço da igreja, horário dos cultos e também tem todas as informações para que você possa contribuir conosco através dos seus dízimos, das suas ofertas, daquilo que Deus colocar no seu coração. Desde já agradeço o carinho dos irmãos. Eu espero que essa palavra tenha te abençoado em nome de Jesus, que a graça e a paz do Senhor venha sobre você, a tua casa, a sua família, no dia de hoje. Louvado seja o nome do Senhor. Amém e amém. Vem estar conosco na Igreja Casa na Rocha, Dr. Camargo, 4555, no centro de Umuarama, Paraná. Nosso site é casanarrocha.com. Artigos, vídeos, áudios, cursos online de graça, para que você possa crescer, florescer e se desenvolver no Senhor, em nome de Jesus. Culto quarta-feira na Igreja Casa na Rocha, no domingo às 9 e às 19 horas. Um abraço, beijão, Deus seja com vocês, um dia abençoado na presença do Senhor.